Olá, tudo bem? Permitam-me a apresentação. Meu nome é Paulo Viana, eu sou um velho capitão, um comandante de jatos, instrutor e fiquei na aviação por mais de meio século. E tenho ao todo mais de 25 mil horas de voo, né, horas em aviões. Desse total eu tenho mais de 15 mil horas só de jato, chegando aí a 17 mil horas de jato, só voando jato, como esse tipo de jato aqui, por exemplo. Então vamos a um bate-papo aqui sobre tempo, atmosfera, temperatura, nuvens, tempestades, tempo bom. É o seguinte, a nuvem, o que é uma nuvem? Uma nuvem ela se forma através de partículas de água em suspensão, dizendo assim da forma simplificada, o vapor d'água. Quando a condição atmosférica propicia, né, que a umidade se condensa em forma de nuvem. Essa condensação ocorre sempre quando tem essas condições de umidade e temperatura. Essa umidade que eu falava pode ser produzida através dos oceanos, né, ou da própria umidade existente na Terra, né? Ela sobe em forma de evaporação, condensa e forma nuvem. Quando essa coisa ocorre com muita intensidade, formam-se blocos de nuvens. Por exemplo, as nuvens de bom tempo são aquelas tipo carneirinho no céu, né? Como se fosse um rebanho de carneiros, são praticamente iguais, né? São pequenos estratocúmulos, são nuvens de bom tempo. Através delas a gente vê o céu azul lá atrás, lá em cima, e quando está assim, anuncia-se um tempo bom, não é? Agora, as nuvens mais perigosas para quem está no campo são as nuvens cumulonimbus. Essas nuvens cumulonimbus, elas são feitas por advecção de de temperatura muito quente, o solo ou a água estando muito quente, as partículas sobem rapidamente, condensam-se e ela atingindo uma altura tal que chega lá, ela congela lá em cima. Essa partícula congelada, ela pesa mais, ela desce subitamente e encontra partículas subindo, aquecidas. Esse atrito entre elas, a quente com a fria, faz com que a nuvem fique carregada, eletricamente carregada. E esse atrito, uma passando pela outra, chega a uma intensidade tal que a nuvem tem que descarregar. Então, quando forma-se o raio, o relâmpago, ele é uma expansão rápida, de aumento brutal de temperatura em volta, que as partículas de ar se expandem como uma explosão, é o conhecido trovão, né? A gente ouve o trovão depois que vê o relâmpago, porque o relâmpago é a velocidade da luz que ele propaga, né? 300 mil quilômetros por segundo, enquanto o trovão é a velocidade do som, né? E bem inferior. A velocidade do som, nível do mar, em média de 1.224 km por hora. Então, forma-se uma diferença. O que se deve evitar quando você vê uma nuvem cumulonimbus, se você está isolado num campo? Não deve caminhar, não deve se abrigar sob uma árvore, nunca, nunca, porque a árvore ela funciona como um para-raio. Ela está umedecida, tem muitas descargas nas proximidades e a descarga procura a árvore. E se você estiver próximo, você pode ser atingido, né, através da árvore e a dispersão do raio, né? Ou um poste ou alguma coisa metálica, assim como uma cerca metálica, deve ser evitado. Se você estiver num campo isolado, não tiver para onde correr mesmo, sozinho, segundo os cientistas, a forma melhor até passar essa tempestade de raio é deitar-se.
deitado horizontalmente no chão, quieto, né? Porque tem menos possibilidade de você ser atingido, porque você estando em pé, ou caminhando, ou correndo, você forma uma antena também. O raio pode atingir você. Existem raios ascendentes e descendentes. Tem os raios que saem da Terra para a nuvem, né? E da nuvem para a Terra, que é o descendente. Entende? É uma coisa interessante isso. O raio pode ser com cargas excessivas, positivas ou negativas. As moléculas que agem dentro da nuvem podem estar carregadas positivamente ou negativamente. Quando salta de um para outro, ela buscando um equilíbrio, como as forças da natureza, né? Sempre busca um equilíbrio. Se está muito carregado aqui positivamente, se tem um campo próximo negativamente, de forma negativa, ela vai do positivo para o negativo, né? E pode acontecer vice-versa, da terra para a nuvem também. Tem uma curiosidade com tempestades que eu gostaria de dizer para vocês. Quando você vê sempre os raios na vertical, caindo na vertical, você significa que a tempestade está contra você. Ela está vindo para a sua direção. Via de regra é isso. Se os raios estão horizontalmente assim, entre as nuvens, você vê aqueles blocos de nuvem, aqueles clarões horizontal e as fagulhas horizontais, significa que a tempestade passada, que você está atrás dela, está na retaguarda dela, né? Então, é por isso que é conveniente saber sempre a previsão do tempo, aonde você vai estar, não é? Para não ter surpresas, para ter um passeio mais agradável, né? A previsão. Existe uma previsão pessoal antes de consultar qualquer meio de informação, é carregar ou ter em casa, ou levar consigo um barômetro, pode ser portátil, com termômetro. O barômetro indica a variação da pressão atmosférica. E quando varia muito rápido, no sentido para baixo, baixa pressão, é sinal que o mau tempo está vindo. Se ele está indo para cima, a pressão alta, acima de 1013,2 milibares, né, que a média de estabilidade é 1013,2 milibares, né, ou 29,92 em mercúrio, Hg, né, na coluna de mercúrio, um ou outro. 29,92 lê-se, o americano lê em polegadas, né, 29,92 polegadas de mercúrio. Então é a estabilidade. Ou 1013,2 milibar, né, que é a estabilidade. Abaixo disso indica baixa pressão, acima disso alta pressão. As nuvens, como eu falei, a cumulonimbus, elas são nuvens de tempestade, de perigosas. Elas se formam e elas se formam de uma forma assim, às vezes, dependendo da temperatura do solo ou em volta, na região que você está, muito elevada, muito alta, se houver umidade, e essa temperatura sobe, né, faz as moléculas de ar, como eu disse, subirem rapidamente. Com a umidade, ela forma aqueles blocos de nuvem e faz aquele movimento que eu falei de sobe e desce, eletrizando, carregando eletricamente a nuvem. E quanto mais rápido é formado um cumulonimbus, mais rápido ele se dissolve, né? Ele tem um tempo de vida, né? Então, são nuvens muito altas, da base chega bem próximo ao solo, a base delas. Tem uma base escura, ela é distingue das outras, primeiro por causa dessa atividade dela, de relâmpagos, trovões, mas ela tem uma base porque ela é muito densa, é muito de água, gotículas de água, né, em suspensão, gelo, partículas congelam com a altitude, elas subindo, se congelam e descem rapidamente, às vezes chega no solo em forma de granizo, né? Quando ela explode para cima, o cumulonimbus, e a temperatura lá em cima é menos 60 graus Celsius, lá no topo dela vai de menos 60, aqui embaixo mais 40, às vezes, entendeu? Essa mudança brusca das partículas de ar subindo e descendo, e aí forma o estrondo que eu falei com o relâmpago. Só se deve evitar o relâmpago. Você dentro de um carro, você está seguro. O carro funciona como uma gaiola, né? Vamos dizer assim,
que você está com o carro andando ou parado, ele está isolado com os pneus. Então, pode chover, pode cair raio, pode cair tudo nas proximidades. Você não será atingido no raio, mas numa motocicleta você já é perigoso, numa bicicleta também é perigoso, ou andando a pé, ou próximo de árvores, como eu falei. Então, se tiver um abrigo seguro, uma casa, é interessante procurar casa, né? E não tiver, por exemplo, uma estrada não tem onde ir, não tem cidade próximas, mas se tiver uma ponte, poderá se abrigar sob a ponte, mas com muito cuidado, porque não ficar na água, a água é condutora, então não se deve. Assim como a ponte, ela é feita com concreto armado e tem ferros, né, dentro do concreto, e funcionou como um para-raio. Porém, se o raio atingir a ponte, ele dispersa. Agora você sobe, embaixo, não se pega em parede molhada, nada disso. Fica isolado. Isolado com os braços cruzados aqui, embaixo, sob, né? Mas sem estar na água, não pode ficar molhado, né? Não deve. Esses aí são os cuidados que devemos ter. Agora tem umas nuvens interessantes, aquelas são estratos, são nuvens estratificadas, não fazem mal algum, a não ser na estrada, quando você está dirigindo, e aquela umidade baixa, assim, à noite ou amanhecendo o dia, o sol, com o raio do sol bate nas proximidades, na relva, no mato, e condensa e forma aquele nevoeiro, né? Nevoeiro, a mudança de temperatura da água para a terra ou vice-versa, né? Mas quando ela está em suspensão, elas são nuvens leves. Tem estratos, são estratificadas, estratocúmulos mais acima. Estratocúmulo não tem perigo algum. Tem uns cúmulos, que são nuvens, aqueles blocos de nuvem, mas também elas não têm, raramente tem cúmulo que carrega muito e chove, sem relâmpago, sem trovão, só chove, cúmulos, né? Aí, cúmulo nimbus, como eu falei, é que é a parte que dá mais revolução, cúmulo nimbus. Porém, até o cúmulo, tudo bem. Essa chuva que a gente vê de estratocúmulos, aquelas chuvas demoradas, e litoral acontece muito, são estratocúmulos, os estratos mais fortes um pouco, que viram cúmulos, eles viram uma esponja, né, cheio de água, e então, dependendo da pressão atmosférica, eles ficam estabilizados ali, geralmente perto de uma baixa pressão, e começa a chover continuamente, enquanto não vier uma alta pressão que empurre, que leve para longe aquilo, que mude o tempo. Falar em pressões, o vento tende a caminhar, tende a fluir da alta pressão para baixa pressão. É mais ou menos assim que funciona. E as circulações são inversas no hemisfério norte e no hemisfério sul. A Terra é dividida nesses dois hemisférios, né? O Equador no meio. Então sempre flui dos polos para o Equador, sempre assim, não é? Dado o movimento de rotação da Terra, aí tem o efeito chamado de Coriolis, que desvia onde forma os ventos alísios e contralísios próximo ao Equador, né? Ele forma a maioria das tempestades. Mas é a forma geral que eu estou explicando assim para o conhecimento, e depois eu vou pormenorizar mais. E sim, falei sobre as nuvens, aquelas nuvens lá em cima que a gente vê, são cirros muito altas, são cristais de gelo finíssimos, leves em suspensão, né? Às vezes anunciam mudança de estação, né? De estação inverno para verão, primavera, né? Outono, as nuvens ficam muito lá em cima, geralmente anunciando próximo ao inverno. Quando começa o inverno, começa aqueles... Quando os aviões passam, você vê que eles deixam um rastro de condensação por causa da queima da turbina, que em alta temperatura recebe um ar de menos 50, menos 60 graus e sai lá atrás na turbina a 700 graus, condensa aquilo e forma aquela esteira. Geralmente nos céus de inverno, próximo ao inverno, durante o inverno, acontece muito esse fenômeno da trilha de condensação dos jatos, dos aviões, né?
Então, essa forma até um céu bonito, né? Então vamos repetir, são os estratos aqui embaixo, né? As nuvens estratificadas mais embaixo, estratocúmulos, aquelas nuvens de bom tempo, estratocúmulo que eu falei, os carneirinhos, os flocos, né? Parece flocos de algodão, de neve, flocos, nuvem de bom tempo. Depois os cúmulos, que são as nuvens mais fortes, o cúmulo tem um cúmulo, tem um grande cúmulo que ele chama, aquele mais gordo, chove também, né? Raramente dá trovão com relâmpago essa aí, mas dá, se ela crescer muito, virá cumulonimbus, né? Depois eu falei tem os cúmulos, autocúmulos e cumulonimbus. O cumulonimbus desce e chega até próximo à superfície porque pesa, é muito água dentro daquela nuvem, né? Então por isso que ela chega até próximo a gente, né? Então, é muito bom observar sempre a atmosfera, o tempo, ler a respeito, para não ter surpresas, não é? Sobre mau tempo, bom tempo, é sempre bem-vindo. O mau tempo a gente deve evitar sempre, até nos passeios, né? Então, por enquanto, esse pequeno bate-papo, depois eu falo mais para vocês, ok? Bons passeios, fiquem com Deus, divirtam-se com segurança. Tchau.